Quando você nasce num corpo de criança. Quando você vem ao mundo como criança, você não nasce com o ego, você nasce com o eu original, tá? Que é o espírito que anima a matéria, a energia que anima a matéria. À medida que você vai crescendo, você começa a se identificar com coisas que estão fora de você, que não te pertencem, que pertencem ao mundo. E você se identificando com essas coisas, você começa a formar um outro eu, o que a gente chama de falso eu, né? Ele começa a ter um comportamento de individualidade, um comportamento de egoísmo. E aí vai, ele começa a se identificar com as coisas que estão fora, que não estão dentro dele, porque o que está dentro é o eu, e o que está fora não é o eu. É uma mera ilusão, são coisas que estão no mundo e que não lhe pertencem, e que não estão atreladas a você, entendeu? Então o ego, ele começa a crescer junto com a criança, ele vai crescendo junto com a criança. O ego, ele não existe em ninguém mais, apenas nos seres humanos. É interessante isso, né? O ego começa a crescer conforme a criança cresce. Então você vai chegando para a adolescência, aí ele já está estruturado. Tanto que uma criança, ela só começa a se identificar e se perceber no mundo a partir de 6, 7 anos. Que ela vê no outro, na outra criança, aí ela vê a individualidade. Aí ela começa, esse brinquedo é meu, isso é meu. E se tiver pais que são ególatras por natureza, pessoas extremamente egoístas, interesseiras e tal, aí que eles vão ser crianças também da mesma forma, tem um comportamento de interesse pessoal, ok? Porque aquilo é dele, ele é diferente do outro, você não se mistura com aquele menino, não ande ali, não vá para ali. Então você começa a crescer criando uma falsa identidade, que não é a real. Que se você é luz e um ser espiritual original, né, que você se identifica com algo que não tem nada a ver com você. Mas é assim que é feito com todo mundo, é assim que a gente faz. Então os pais, nas escolas, onde você vai estudar, na faculdade, nas universidades, você começa a receber mais informação que vai formando esse perfil desse eu, né? Todos esses lugares ajudam a fortalecer o ego, pela razão simples de que por séculos e séculos, há muito tempo, o homem precisa lutar para sobreviver, que é um instinto que já vem inato, já vem instalado no seu cérebro, o instinto de sobrevivência. E a ideia tornou-se tão fixada na nossa mente que nos condiciona de forma inconsciente. E aí a gente começa a ter egos fortes, né, para poder sobreviver nessa batalha da vida. E aí, quando chega na fase adulta, você começa a assumir papéis: o bonzinho, o caridoso, o honesto, o galã, né, o encantador. E aí você começa a assumir papéis para poder sobreviver, para conviver na sociedade, para conviver com as pessoas. Não é você, é um papel que você assume, de um comportamento, de uma crença e etc, etc. Tudo escolha do ego. Então a vida se tornou-se apenas uma batalha para sobreviver. E você começa a viver condicionado somente para sobreviver. Os cientistas tornaram isso mais convincente com a teoria da sobrevivência do mais apto. Então nós ajudamos cada criança a tornar-se cada vez mais forte no ego. E aí começa o problema. Porque se você for ver nas escolas, né, nas escolas de ensino médio, as crianças se preparam para uma guerra, que é o vestibular. Então eles se tornam eruditos. O melhor menino que estuda química, o outro que é muito bom em física, o outro que é muito bom em matemática, o outro que é muito bom em português, a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada daquilo, para ele se tornar o melhor aluno, tirar as melhores notas para passar nas melhores provas. Para competição, eles são preparados para competir. Então competição, o que significa vitória e derrota, guerra, né? Luta pelo quê? Pela sobrevivência. Novamente, o ego se manifesta na sociedade. A sociedade tem um ego gigantesco. Esse ego é transferido para a gente vai vivendo esse ego numa ressonância, numa química, a ponto de não sabermos nem quem somos, porque nós nos identificamos mais com o ego do que com o nosso eu original. Então, à medida que o ego se torna mais forte, começa a cercar a inteligência com uma camada que vai criando uma escuridão e vai criando um lado sombra. A inteligência é a luz, o ego é a escuridão. A inteligência ela é muito delicada, o ego é mais duro. A inteligência é como uma flor e o ego é como uma rocha. E se você quiser sobreviver,
Aí os chamados conhecedores dizem: você tem que lutar para sobreviver. Então você precisa tornar-se como uma rocha, muito forte. Tem que ser uma pessoa invulnerável, não pode ter emoção. Você precisa tornar-se um cidadão com uma fortaleza fechada para que você não possa ser atacado de fora. Precisa se tornar impenetrável. Você tem que passar por cima de todo mundo. Você tem que vencer sempre. É isso que a sociedade nos ensina, fortalecendo o ego, né? Mas dessa forma você se torna ainda cada vez mais fechado, uma pessoa só de interesses pessoais. Aí você vai para um grupo, você não consegue conviver em grupo porque você só está pensando em você. Você começa a morrer, assim como a sua inteligência, que está preocupada porque a inteligência precisa do céu aberto, do vento, do ar e do sol para crescer, para expandir, para cada vez mais fluir. Então, para manter-se vivo, você fica preso a essa questão da sobrevivência, mas você precisa de um fluxo, você precisa de energia, você está em ressonância com os outros, você precisa compreender, viver a partir do eu interior e não do ego. A felicidade é a morte do ego. Toda essa minha fala é baseada nos textos do Osho, certo? E do Samuel Aum. E a felicidade é a ameaça, a miséria é a segurança do ego. A felicidade é a libertação do eu, a essência. Por isso que você tem que observar as coisas e não absorver. Porque quando você observa e não absorve, você não alimenta o seu ego. O ego só pode existir na miséria e através da miséria que ele vive e sobrevive, porque ele luta pela sobrevivência. O ego é uma ilha cercada pelo inferno. A felicidade está ameaçando a existência do ego. Toda vez que você está feliz, alegre, aí vem logo o ego e vai dizer: não, você está feliz agora, mas você vai ficar triste. Aí isso é só um momento, isso é só uma fase. E a felicidade, ela ergue-se como um sol e o ego desaparece, evapora como uma gota de carvalho sobre a folha de uma grama. Quando você trabalha a síndrome do amor negativo, as suas crenças, seus condicionamentos, seus comportamentos, os papéis que você assume, como você funciona, você mata o ego. Quando você mata o ego, a felicidade vem, porque você começa a ficar em ressonância no seu campo energético com o universo. O universo vai te respondendo em questão de segundo a tudo que tu quer e tu pede, porque sincronicidade é um processo natural do eu, não é um processo de magia, não é um processo de lei da atração, não é um processo que acontece: eu me iluminei através da meditação, as coisas estão no sincronismo. Não, a sincronicidade é algo inato, natural a gente. O que acontece é que nós estamos desligados, nós não estamos despertos, estamos dormindo. Nós não expandimos a nossa consciência. A expansão vem com a reflexão sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, por que a minha vida é assim, por que eu tenho esse comportamento, por que eu vivo na miséria, por que eu estou com problema de escassez, por que os empregos que eu consigo não dá certo, porque que ainda hoje, com meus 40, com meus 25, com meus 50 anos, com meus 60, eu ainda sou uma pessoa infeliz. Então a felicidade é a libertação, é onde o ego fica de fora. Então você precisa entender que as escolhas equivocadas, as escolhas negativas, é do ego, porque ele faz a luta pela sobrevivência. Quando eu digo você saiu do modelo de sobrevivência, é quando você não depende mais disso. Aí você está fora da Matrix, porque aí a felicidade reina na sua vida. Por isso muita gente estranha as pessoas que estudam quântico e expansão, que elas vivem numa outra vibração. É como se você vivesse num mundo paralelo. Quando você conhece a si mesmo, você não vive mais o ego. Então a observação de si mesmo é importante. A autoobservação íntima de nós mesmos é o meio mais prático para você conseguir uma transformação radical. Então tente entender o ego, analisá-lo, dissecá-lo, olhá-lo, observá-lo de todos os ângulos e não tenha pressa em sacrificá-lo. Caso contrário, o maior egoísta nasce a pessoa que pensa ser humilde, a pessoa que pensa não ter ego. Todo mundo tem ego, pouco ou muito tem ego. Todo mundo, todos nós temos o ego, porque ele faz parte da nossa existência, ele faz parte da nossa formação. Agora, a grande sabedoria é ter ausência de ego. Então, um beijo no coração de vocês, muita produtividade e de muita ausência de ego, rumo às manifestações do vácuo quântico, rumo ao colapso da função de onda. Fortalece o teu eu interior com a meditação, com os exercícios, com os estudos, para que você possa saber o que é que você está escolhendo para você.